Então, a gente está dentro dessa série de Natal, e a ideia dessa série é que a gente vai, a cada domingo, descobrindo as histórias que compõem a história maior do Natal. Então, há várias perspectivas, né, vários personagens incluídos nessa história que têm em si mesmo mensagens muito preciosas, né? E a essa altura da série você já percebeu que cada personagem, ou todos os personagens desse Natal, tem uma característica meio comum que forma a mensagem central do Natal, que é, eles são aqueles que não são, eles são aqueles que são excluídos, são os oprimidos, são aqueles que não têm vez, aqueles que não têm voz, são os que não têm nome, como o José, são os pobres, como os pastores, são aqueles que não podiam falar, como é o caso de Maria. E agora nós vamos ver qual é a história aqui desses magos. Talvez, assim, de todos os personagens, o que eu estava mais ansioso para chegar era esse aqui dos magos, porque das figuras todas, assim, do Natal, os magos são a mais interessante na minha percepção, assim, é uma história muito interessante essa dos magos. E a cada personagem, a gente pode identificar eles na história do Natal, naquele primeiro Natal, mas também eles simbolizam uma série de pessoas do nosso tempo. Então, aqueles, por exemplo, que não têm nome, os anônimos do nosso tempo, se identificam muito com o caso que é o José. No domingo passado nós falamos, o Alexandre falou aqui sobre os pobres e como nós podemos identificar, né, tanta gente ao nosso redor que se identifica com os pastores. São os pobres, que são aqueles que têm prioridade dentro do reino, né? Aqueles que não têm voz, aqueles que ninguém os escuta, são identificados com o caso de Maria. E aqui nós vamos ler, que é o caso aqui de Mateus capítulo 2, a continuação da história do Natal, e vamos entender um pouquinho de quem são esses magos aqui, quem que eles representam, quem são esses aqui. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 2, os 12 primeiros versículos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às primícias, às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui. Então, meus irmãos, essa é a história dos magos. Quem eram esses magos? O que você sabe
sobre esses magos? Quais são as informações que nós temos sobre esses magos? A minha sogra fez uma grande pesquisa e ela descobriu para nós aqui algumas informações sobre o mago. Não descobriu, não? Estou brincando, cara. O que você sabe sobre os magos? O que você sabe sobre eles? Fala aí para mim. Primeiro, Que era do Oriente. está perdido aqui, ó. Eu acho melhor você passar ali, porque não sei se está na frente ali, né? Primeiro, eles eram reis. Primeiro, porque a gente fala assim, né? O quê? Como é que a gente se refere? Os reis magos. Eles eram reis? Eram ou não, gente? Responde aí, gente. Era reis ou não era? Era? Baseado no texto que a gente leu aí, em algum momento apareceu aí que eles eram reis magos? Não. Parece que ele é o quê? Mago. Sábio. Fala que é sábio, magos, é sinônimo. Mas não fala que é rei. Então já aí, ó, já é uma coisa que a gente, né? Todas as imagens que a gente vê, ó, inclusive a que a gente usou aqui, ó, tem aqui na cabeça dos magos ali uma coroa, porque na tradição diz que eles eram reis. Mas no texto que a gente leu aqui, no momento nenhum fala que eles eram reis. Fala que eram magos, vindos do Oriente. A tradição vai dizer para a gente que eles eram reis, baseado em quê? Talvez pela sabedoria que eles tinham, muito característica dos reis da época, talvez pelos presentes caros, os tesouros que trouxeram. A gente pode presumir que eles eram reis, ou até mesmo uma profecia, né, do Antigo Testamento que dizia que os reis do Oriente viriam para adorá-lo, né? Então, pela profecia a gente pode dizer isso, mas no texto que relata o Evangelho, a visita dos magos, não fala que eles eram reis, em momento nenhum. Segunda coisa, quantos eram? 3. Aonde o texto que a gente leu que diz que era 3? Fala que eles abriram os tesouros e tiraram de lá 3 presentes, mas não diz que cada um é um. Diz que era os magos do Oriente, não diz que eram 3 magos. Então a gente também é uma figura que a gente está acostumado com os 3 reis magos. A única coisa que está certa nessa afirmação é que eram magos. Os 3 reis a gente já não sabe. Outra coisa, quais eram os nomes deles? Você sabe? Nem sabe. Você sabe qual é os nomes? Não? Tem no texto bíblico? Tem? Em alguma parte da Bíblia? Não tem. Não. Mas a tradição vai dizer para nós que tinham 3 nomes. Quais eram? Você sabia disso? Desse nome? Mas tem. A tradição diz que é Melquior, Baltazar e Gaspar. Eram os 3. Inclusive um deles era negro, diz a tradição, porque viria de um Oriente onde alguma coisa assim, da Etiópia e tal. E o que mais que a gente sabe sobre eles? Faça a imagem. Eles estavam no presépio, aquela imagenzinha de presépio, sabe? Assim, ontem eu fui lá naquele VIP Casas ali, até tirei uma foto, postei lá no meu stories. Um presépio, como é que é a figura do presépio? A gente até usou uma figura aqui. Tem lá Jesus, as vaquinhas, os boizinhos lá, Maria e José, os pastores que vieram dos campos e os reis magos, não é isso? Porque estava tudo lá dentro daquele presépio lá e tal. É isso? Assim, a visita dos reis magos aconteceu ali no presépio? Eles estavam no presépio? É ali que acontece essa história? A visita de Jesus é no presépio? Jesus é no presépio? Não, não é. Tanto que quando eles visitam Herodes vai perguntar a eles: há quanto tempo que vocês viram a estrela? Eles vieram do Oriente. A viagem até Belém demorava mais de 1 ano. Então, muito provavelmente, quando os reis magos chegaram, Jesus já estava quase andando já. Então, a visita não foi ali no presépio. Ali. Então, não era 3, não era rei, não tinha esses nomes e a visita não é ali no presépio. Eles não viram Jesus numa manjedoura. Então essa aqui é o curioso da história, porque a gente tem um imaginário sobre os magos que talvez não seja tão bíblico.
Então, veja, Mateus 1 vai dizer para Mateus 2, o primeiro versículo, vai dizer para nós que eram uns magos que vieram do Oriente. É a única coisa que nós temos de informação sobre ele. Então, pesquisando sobre isso, a gente entende um pouquinho melhor quem que eram esses caras aí, né? A partir de informações da própria Escritura. Primeiro, do grego, a palavra magos ali é sinônimo de sábios. Eram os sábios do Oriente, os magos do Oriente. Que profissão é essa? Que lugar social é esse dos sábios? Vai passando aí para nós. Eles eram estudiosos dos céus, dos astros. Então, hoje a gente sistematiza isso em dois campos, né, do conhecimento: é a astrologia e a astronomia. Qual que é a diferença entre os dois? Você sabe? A astrologia e a astronomia. Você que é um cara também que entende esse negócio. Qual que é a diferença de astrologia para astronomia? Seu filho deve entender mais que você desse negócio, né? A astrologia é o uso do céu para prever coisas, da adivinhação. E a astronomia? A astronomia é a parte física, é um estudo dos astros. Isso. Então, a astronomia tem mais a ver com uma ciência, um método científico mesmo da coisa, né? O estudo científico dos astros tem a ver com a astronomia. E a astrologia tem mais a ver com uma mística, quase com uma religião. É daí que deriva lá a questão dos signos, das previsões, aquele mapeamento das estrelas para saber como é que você vai ser daqui a pouco, aquela coisa toda tem mais a ver com a astrologia. Só que naquele tempo não existia muito essa separação entre as duas coisas. Estudar dentro do campo científico da época os céus era um tipo de religião, era um tipo de mística. Eles estudavam os céus para descobrir mesmo o que ia acontecer no futuro, e existiam crenças místicas ao redor disso. Até porque eles eram do Oriente, eles não eram do povo de Israel, eles eram de um outro lugar onde a sua religião era de fato guiada pelos astros do céu. Então, eles previam o futuro através dos estudos dos astros, das estrelas. Então, eles eram líderes de sua religião naquele tempo. Então, eram os sacerdotes da sua religião lá do Oriente. E que religião era essa? Era, muito provavelmente, o zoroastrismo, os seguidores de Zoroastro, né? Que era um cara que então estudava ali, que primeiro viu essa coisa das estrelas e etc. Provavelmente vieram então da Pérsia, que é 1.500 quilômetros distante da onde ele estava. Então é mais ou menos um ano de viagem até chegar a Belém. Eles fizeram, muito provavelmente, se você tem na sua imagem, na sua imaginação, aquele mapa ali do Oriente Antigo, eles fizeram a mesma trajetória que lá no Antigo Testamento Abraão fez, que saiu de Ur dos Caldeus e foi até onde hoje é Israel. Então, no meio ali, eles têm o deserto ali do Saara. Ninguém passa por ali, assim, não se viaja por ali, porque senão morre no meio do deserto. É um caminho muito longo, sem nada, sem nenhum tipo de alimento, nem nada para ter ali no meio e tal. Então, o que eles faziam? Eles davam a volta, um caminho muito maior, para passar em volta do deserto, para então chegar onde eles queriam. Esse foi o caminho que os magos fizeram para chegar até Belém. Então veja, é isso que a gente sabe de fato sobre os reis, que eles eram de uma outra religião, de um outro lugar. Inclusive essa prática de prever o futuro através da análise dos céus é condenada pelo Antigo Testamento. Os judeus eram muito contra isso, isso era pena de morte dentro de Israel. Olhar os céus aí e ficar prevendo esse misticismo todo, era pena de morte dentro da lei de Israel, dentro da lei de Moisés. E são esses aí, é para esses que a estrela aparece. A pergunta então que a gente faz é: quem são os magos de hoje? Se a gente sabe quem são aqueles magos, o grande trabalho teológico hoje, a grande contribuição da teologia hoje para o mundo é sempre fazer essa pergunta: saber
a história no seu contexto original e fazer essa pergunta: o que essa história, naquele contexto, tem a ver com a nossa história hoje? A minha pergunta é essa: sabendo que esses magos são quem são hoje em dia aqueles que são representados por esses magos na história do Natal? Você teria alguma sugestão? Vou relembrar você: eles são de uma outra religião, eles são líderes de uma outra religião, sábios de uma outra religião, que entendem tudo sobre a doutrina de uma outra religião, são místicos ao ponto de fazerem coisas condenadas pela religião de Israel, e são de outro lugar, que não o lugar nosso. Quem são esses hoje em dia? Dá um exemplo para mim. Quem você teria coragem de dizer que são os magos de hoje? Mídia? E eles meio que depois divulgaram esse o evento. Os magos divulgaram? Não sei, se eles voltaram para a terra deles, eles falaram. É uma suposição, né? É uma hipótese. Os hindus, talvez, né? Hã? Os hindus. Hindus. Bem magos. Eu acho que tem a ver mais com uma coisa religiosa do que... Eles eram os pastores de outra religião. Eles eram os sacerdotes de outra religião. Quem são? Dê nome para mim, gente. Espírito. Os espíritos. Líder do espírito. Quem é o líder dos espíritos? Como é que chama? Não, a função, não o nome da pessoa, mas no evangélico é o pastor. No espírito é quem? O guia. Era um guia espírita. Era um líder dos budistas, o pastor dos budistas, como é que chama? Um monge budista. Os magos eram um monge budista que chegou lá. O mago era um pai de santo que chegou. O mago era uma mãe de santo que bateu lá para ver Jesus. O mago era o líder de uma outra religião que praticava na sua religião o que era condenado na religião de Israel. Percebe como isso é uma quebra de paradigma, de tudo que a gente imagina? Esses caras é que são convidados por uma estrela. Não foi ninguém de Israel que convidou, não é? Foi o próprio Deus que botou uma estrela para convidar esse povo para viver Jesus. Essa é a nossa história. Essa é a perspectiva. Esse é o lugar que nós estamos quando nós falamos de magos. Parece que choca a gente. Uma história que a gente vê, conta para criança assim, bota lá as figurinhas todo ano. E ela é de tal forma radical desse jeito. Eu já levei um incenso na vida. Um incenso na igreja. Ouro, incenso e mirra. Pois é, você vê os tipos de presente que eles dão. Você vê alguém de Israel dando esse tipo de presente? Só os caras que vêm lá da Pérsia para trazer ouro, incenso e mirra. Passa aí adiante, então. A estrela. A estrela é um fato interessantíssimo no meio disso tudo. Porque você já pensou nisso, assim? Como que é um absurdo essa história? Primeiro, seja a estrela que for, você consegue seguir uma estrela? Como é que você segue uma estrela? Porque uma hora ela está num lugar, se a Terra rodou, ela já vai para o outro, aí daqui a pouco você está andando em círculo. Como é que você segue uma estrela? É muito difícil isso, né? Entender essa história. Então algumas pessoas tentaram entender aí como é que é essa questão. Primeiro, alguns disseram nessa pesquisa aí que era um cometa. Por isso que a estrela se movia, não é uma estrela, é um cometa que estava lá no céu, então eles seguiram esse negócio. Aí abandonaram essa ideia e pensaram então que era uma junção de planetas. Parece que lá na constelação de Peixes, foi lá Júpiter e um outro planeta lá,
alinhou e fez uma estrela lá diferente. De fato, um pesquisador da astronomia recente fez uma pesquisa de todas as datas onde esses planetas se alinharam e descobriu que o ano, acho que 6 antes de Cristo, teve um alinhamento desses planetas. E os historiadores bíblicos vão dizer realmente que Jesus não nasceu no ano 0, nasceu no ano 6 antes de Cristo, né? Então é uma hipótese que era uma junção de planetas, mas também não resolve o nosso problema, porque a gente, como é que o cara seguiu um alinhamento de planeta e a estrela parou em cima de uma casa? Como é que diante de todas as casas aqui, não, essa estrela está em cima dessa aqui, não está em cima do vizinho? Tinha como é que é isso assim? Era um drone que foi um holofote? Como é que é esse negócio? Então, outros vão dizer assim, que aí talvez, pelo menos, a história faz um pouco mais de sentido, que era um anjo, o mesmo anjo que apareceu para José, o mesmo anjo que apareceu para Maria, o mesmo anjo que apareceu para os pastores, apareceu também para os magos e guiou esses magos, né, como uma grande luz forte. Os magos não tinham essa concepção na sua religião de anjos, assim como tinha o povo de Israel, tinha concepção de anjos dentro da sua religião. Os magos não tinham, os magos tinham concepção de quê? De astros celestes. Então eles podem ter olhado um anjo e falado, não, isso aí é um astro, não é um anjo, porque não sabia nem o que era anjo para dizer que era anjo, sabia o que era um astro. Então é um negócio que brilha no céu, é uma estrela. Então eles podem ter dito que era um anjo se locomove, ele bota onde ele quiser, então faz mais sentido. E tem uma outra hipótese, que é de uma luz criada por Deus. Deus foi lá, sem nenhum tipo de objeto que emite luz, ele simplesmente criou a própria luz, que foi andando lá e guiando esse povo. Então, percebe assim, há muitas hipóteses para resolver isso, mas eu vou te dizer, nenhuma delas é de suma importância para nós, a não ser para sanar a nossa curiosidade de como a história aconteceu. Qual é a mensagem dessa estrela? O que ela diz para nós? Naquele tempo, qual era a crença dos magos? Qual era o que estava por trás da consciência daqueles magos ali naquela religião? Eles analisavam o céu e existia uma crença de que quando uma estrela nova aparecesse no céu, era sinal de que um rei em algum lugar no mundo nasceu. E você sabe que até hoje é assim, que os que estudam muito a astrologia vão dizer para nós que qualquer fato que acontece novo nos céus, eles têm uma repercussão na Terra, não é isso, mais ou menos? Então nasce um negócio, aí bagunça lá uma conjunção lá de estrela toda lá, aquilo bagunça tudo aqui na Terra e tem efeito na Terra de alguma forma, é o que dizem quem estuda a astrologia. Então aquilo que acontece no céu tem um efeito na Terra, era isso que eles acreditavam. Então nasceu uma estrela lá, significa que em algum momento vai nascer um rei aqui na Terra também. Então, se nasce uma estrela tão poderosa, tão iluminada, tão especial no céu, é porque na Terra está nascendo alguém assim, realmente, que vai marcar a história, vai dividir a história no meio. Era tal a importância desse acontecimento no céu, que ele fala, não, na Terra vai acontecer um negócio assim que nunca antes visto na Terra. A interpretação deles está errada? Não. Era isso mesmo que Deus queria comunicar ao coração deles. Deus comunicou na linguagem deles o que de fato iria acontecer. De fato, Jesus veio, é um marco definitivo na história da humanidade. E eles entenderam tão fortemente isso que foram capazes de viajar esse tempo todo, trazendo tesouros para encontrar esse tal que vai mudar a história da humanidade. Eles entenderam a mensagem que Deus deu para eles na linguagem deles. Era isso mesmo. E aí, essa estrela vai dizer para nós o seguinte: uma estrela que brilha em cima de mim, ela ilumina aonde? Lá longe. Você que trabalha com drone, você sabe disso. Quanto mais alto o seu drone vai, mais abrangência ele vai alcançar, não é verdade?
Então a estrela vai dizer para a gente isso, olha, não importa assim o local onde ela está em cima, mas ela ilumina uma área muito grande. Isso mostra uma frase que a gente colocou ali, pode passar para nós. Quanto mais alta a luz, mais longe ela ilumina. Quanto mais poder tem no nascimento de Jesus, quanto mais significativa é essa história do Natal, quanto mais poderosa é essa luz que nasceu do céu e guiou os magos, mais abrangente ela é. É engraçado que isso parece um pouco do contrário do que a gente pensa em termos espirituais. Parece que uma igreja poderosa, uma religião poderosa é aquela que tem mais poder para si, dentro de si. Mas a estrela mostra que quanto mais poderosa ela é, mais abrangência ela tem. Ela ilumina longe, lá no Oriente. Ela iluminou uma estrela que estava aqui, em Israel. E ela trouxe do Oriente essas pessoas. Sabe o que isso mostra? Uma primeira lição para nós, dessa história na perspectiva dos magos. Sim. Antes de falar, resumindo a lição. Veja, em Lucas capítulo 2, quando a Bíblia fala dos pastores, a mensagem que o anjo dá aos pastores, qual que é? Essa aqui, ó. Eu estou trazendo boas novas que será de grande alegria, que são para quem? Para quem quer a boa nova do Evangelho? O nascimento de Jesus é uma notícia boa para quem? Para todo o povo. Quem é esse povo? Para todo o povo é quem? É Israel? É para Israel? É esse? O todo o povo é o todo o povo de Israel? Será que é isso? E aí a gente pode responder assim, pode passar, que é os judeus. Todo o povo são os judeus, é o Messias esperado por Israel, é o Messias de Israel, é o Salvador dos judeus. Era essa a profecia do Antigo Testamento inteiro, era essa, de que o Messias viria a Israel. Só que acontece que também veio aos gentios, e o Evangelho também alcançou os gentios. Então veio aí um processo, pode passar para nós, veio um processo dos gentios para os judeus, dos judeus para os gentios. Pode ir passando. Isso também mostra que veio, primeiro aos pastores, para depois virem aos magos. Há uma sequência nessa história. Primeiro aos pastores de Israel, depois aos magos do Oriente, depois, primeiro aos pobres, depois aos magos que são ricos, trouxeram tesouros. Então inclui todo mundo, mas há uma prioridade. Há uma prioridade dos judeus, dos pastores, dos pobres. Essa é a nossa prioridade. Depois disso, veja só, pode ir passando. Paulo vai dizer lá em Romanos o seguinte: olha, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quem é esse todo que crê? Primeiro, o que está ali? O judeu, depois o grego, os gentios. Então, primeiro, os pobres, prioridade dos pobres, o que falamos no domingo passado, o Alexandre falou aqui. Depois os ricos, primeiro os judeus, depois os gentios. Então, primeiro os pastores, depois os magos. Há um processo no Evangelho, desse anúncio do Evangelho, que abre a mensagem do Evangelho. Então veja, a mensagem que a gente queria trazer aqui, essa primeira lição, pode passar para nós, é a seguinte: a mensagem do Natal, a partir da perspectiva dos magos, diz para nós que o Evangelho, a mensagem do Natal, ela é aberta ao que chamamos de pagãos. Quem são os pagãos? Pagãos, no sentido mais dicionário da palavra, é aqueles que não são batizados, os que não são cristãos, os que não faz parte dessa religião. Esses são os pagãos. Então, se você assistir, por exemplo, aquela série lá dos Vikings, você vai ver que os Vikings eram considerados os pagãos na Europa. A invasão dos pagãos são os Vikings. É gente que não está dentro da nossa cultura, não conhece nada do que está acontecendo por aqui, não sabe da nossa religião, não sabe nem o que é batismo, e o Evangelho está aberto a eles. Então, o Natal não é uma festa exclusiva
dos cristãos. Mas ela também é uma festa universal. Então, Natal, ela não é uma festa cristã, não no seu sentido original. Ela é uma festa universal. A mensagem do Natal é uma mensagem que está aberta a todos. Jesus é alguém que veio para salvar não um povo específico, mas a todos os que queiram visitá-lo, encontrá-lo, estar com ele. E todos que querem são bem-vindos. O convite é feito para além das paredes religiosas. O convite é feito para todos, indiscriminadamente. Sejam ricos, sejam pobres, judeus ou gentios, sejam pastores ou magos, sejam evangélicos ou candomblecistas, sejam budistas ou sejam judeus. Eles são convidados a estar com Jesus. Todos são convidados. Essa é a mensagem que está aberta a todos. Essa é uma primeira lição que nós vimos nesse Natal na perspectiva dos magos. Aí a história continua. E aí a gente tem alguns outros personagens que entram nessa história. Porque aí os magos vêm, chegam a Jerusalém, porque é a capital ali da região, é a cidade mais importante. Então eles vêm seguindo a estrela e param ali no meio e então vai lá no rei ali de Jerusalém, na capital, e pergunta assim: olha, quem é o rei dos judeus que nasceu aí? E aí vem Herodes, pergunta para Herodes. Olha a ingenuidade dos magos. Tanto eles não conheciam a cultura, que eles foram parar em Herodes, perguntando quem é o rei dos judeus. Sabe por que isso é uma aberração dos magos? Porque quem é Herodes? Herodes é tido como um cara louquíssimo, louquíssimo. Você entender quem que é esse Herodes aí, ó, o texto diz pra gente assim, em Mateus 2,3, né? O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por que Jerusalém ficou atormentada com Herodes? Porque sabia que se Herodes ficasse atormentado, rapaz, ia pegar para muita gente. Porque quando esse homem fica atormentado, ele é capaz de fazer loucuras. Primeira característica dele, ele é megalomaníaco. Ele fazia construções faraônicas ali. Então foi ele quem construiu o segundo templo, né? O templo de Salomão, que foi construído, depois foi derrubado, e aí ele quis construir um templo ainda maior do que o templo de Salomão. Depois, esse cara construiu o porto de Cesareia. Depois ele construiu um forte para ele, que até hoje tem lá as ruínas desse forte, uma coisa que é o tamanho da montanha, a montanha inteira é o forte dele. Ele era um gênio da arquitetura, mas era megalomaníaco. Ele até hoje tem ruínas das coisas que ele construía lá, que são coisas que você não imagina de tão grande que são. E, por outro lado, ele também era o quê? Um cara sanguinário. Ele matou os próprios filhos, porque achou que eles estavam conspirando para tomar o poder dele. Matou os filhos tudo. Você quer tomar o meu lugar? Não vai não, vão matar você. Matou a mulher porque disseram para ele que ela tinha traído ele, então foi lá, matou. Ele amava a mulher, gostava dela, era a mulher preferida dele, tinha 4, essa era a preferida. Ele foi lá e matou a mulher que ele amava, só porque disseram para ele que ela havia traído ele. Nem verificou nem nada, não, chegou em casa e matou ela. Matou os conselheiros dele só porque aconselhava coisa que ele não gostava, falando: não gostei do seu conselho não, vou lá e mato. Ele, para você ver a loucura dele, ele disse assim: olha, no dia que eu morrer, depois que ele estava já no final da vida, ele falou assim: olha, no dia que eu morrer, eu determino que se mate todos os funcionários públicos do império, para que a cidade possa chorar o meu luto, para todo mundo ficar triste, mata todo mundo. Mata os funcionários públicos para todo mundo ficar chorando no dia da minha morte. Então era esse assim. É claro que depois que ele morreu, ninguém mais cumpriu as suas. Não fizeram isso. Mas era uma determinação dele que mostra o tamanho da loucura que esse cara tinha. Não podia olhar torto para ele, que ele mandava matar você. Esse era o Herodes, rei de Israel. Aí chegam os magos e falam assim: nós ficamos sabendo, uma estrela apareceu para nós, que nasceu o rei dos judeus.
que você acha que esse cara ficou? Nossa. Possesso. No sentido literal da palavra. Ficou possesso. E aí ele falou assim, né? Não vou mostrar que eu estou visita aqui na minha casa, vou mostrar que eu sou um cara. Isso mostra a loucura dele, porque ele por dentro está de um jeito, por fora está de outro, finge que está tudo bem, chama então os sacerdotes, os escribas, para explicar para ele que história é essa que o rei dos judeus nasceu. Aí eles vão visitar as profecias e tal, e vão descobrir isso. E manda então matar todas as crianças de acordo com o tempo que os magos viram as estrelas. Então, por exemplo, ele viu a estrela 1 ano atrás. Então quer dizer que o menino tem 1 ano. Então faz o seguinte, vai lá em Belém e mata todas as crianças de 1 ano para baixo. De 2 anos para baixo. Então você imagina a loucura que esse cara é, para esse menino não crescer e não tomar o meu trono. Essa é a loucura do Herodes. Passa aí para nós, veja. Esse o texto, né? E o que isso quer dizer para nós? Que para o Herodes, o Natal gera uma postura de quê? De hostilidade. Ele é hostil à mensagem de Natal ao menino Jesus. Depois tem outros personagens também, que a gente já comentou, que é os sacerdotes e os escribas. Mateus 2:4 vai dizer assim, os congregados de todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo perguntaram onde havia de nascer o Cristo. Herodes chamou lá e perguntou a ele, onde é que vai nascer esse povo? Quem que é os escribas e os sacerdotes? Os escribas e sacerdotes eram os líderes religiosos de Israel. Era a mesma coisa que os magos são da sua religião, eram os escribas e sacerdotes para a religião judaica. Eram líderes religiosos. Então, o governador do estado chamou lá os pastores e falou assim, ó, tem uns pais de santo aqui que tá vindo lá da Bahia e estão dizendo para nós aqui assim, ó, que nasceu, o que diz a nossa religião sobre isso? E aí eles vão dizer, olha, a profecia vai dizer que é em Belém que ia nascer o povo. E aí Herodes vai lá, pesquisa lá, vê se é isso mesmo, se achando, você volta aqui para me falar que eu quero adorar ele lá também. Não vai nada, ele quer saber onde está o menino para matar o menino. E aí eram os líderes religiosos, eles conheciam as profecias, eles sabiam onde o menino ia nascer e eles eram detentores dessa promessa, ou seja, eles esperavam isso. A herança messiânica era deles. Eram os líderes religiosos. No entanto, o que aconteceu com eles? Qual foi a postura que eles tiveram? Pode ir passando para nós. Eles não saem da presença do rei no palácio para encontrar o Messias na periferia. Belém ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Periferia de Jerusalém é Belém. Só que aqueles que tiveram notícia que nasceu o Salvador, aqueles que esperavam por isso, aqueles que sabiam da profecia, que disseram aonde sairia, o que eles fazem? Nada. Continuam no palácio, servindo a esse Herodes. Continua lá e não faz nada. Eles não saem da mamata, da teta do poder do Estado. E fica lá, mamando do poder dentro do palácio. E não saem para visitar Jesus que nasceu na periferia. Então, a postura dos sacerdotes é a indiferença. Se a postura de Herodes é a postura de hostilidade, a postura desses personagens aí, os sacerdotes e os escribas, é de indiferença. Só que aí existe uma narrativa na Bíblia que é a narrativa, pode passar para nós, que é a estrutura compensatória do texto. Ou seja, tudo que aconteceu de um jeito, agora vai acontecer de outro. Compensa-se a história de outro jeito. Então veja só, Mateus, no versículo 9, vai dizer assim: depois de ouvirem o rei, os magos fizeram o quê? Depois de ouvirem o rei, os magos fizeram o quê? Partiram, eles não ficaram não. A gente já viajou demais, já viajou aí 1.500 quilômetros, agora vamos ficar aqui no palácio, vamos pegar aqui uma ceia, vamos filar uma boia aqui do rei, vamos ficar por aqui que tá bom, vou lá para a periferia não, vamos ficar por aqui. Não, assim que souberam a notícia de onde seria, eles partiram, foram embora. Então, os sacerdotes e escribas ficam, mas os magos partem. Depois, uma outra compensação que tem no texto, quando eles chegaram lá e encontraram Jesus, diz o texto que eles se prostraram e adoraram.
o contrário do que é Herodes. Herodes, ele só consegue olhar para si mesmo como rei, mais ninguém. Quem ameaça o reinado dele, ele mata. Quem não o adora, ele mata. Os sacerdotes não, os magos não. Os magos adoram o menino, reconhecem que o menino é que precisa ser adorado. Então há aqui uma postura que compensa a hostilidade, que compensa a indiferença, que é a postura da disposição. Eles partem, eles adoram, eles querem encontrar o menino, eles são disponíveis, dispostos a chegar até Jesus em adoração. Tanto é que eles entregam presentes. Que presentes são esses? Quais são os presentes? Ouro, incenso e mirra. O que é essas três coisas aí nos três estados da matéria, né? O ouro, o incenso e a mirra. A mirra é um perfume, é um líquido. Então você tem o sólido, o gasoso e o líquido. E aí, veja que interessante, o ouro era um presente que era destinado a todo rei. Simboliza a riqueza que um rei tem. Quem entrega ouro, entrega como se reconhecendo o reinado do outro, daquele que recebe. O incenso, ele diz respeito a um sacerdote, é um reconhecimento do sacerdote. Quando eu entrego o incenso tem a ver com a adoração, são as orações que sobem até Deus, que são comparadas com o incenso. Então, o incenso é um instrumento do sacerdote. É um reconhecimento assim, você é um sacerdote. E a mirra? A mirra é um presente que reconhece que o outro é um profeta. A mirra era usada para aqueles para preparar o corpo para a morte. Quando a pessoa morreu, para a morte não, para o enterro. Então passa mirra ali para o cheiro do corpo, né, ficar misturado com aquele outro ali e disfarçar um pouco o mau cheiro daquele corpo. Então se passava mirra, tem a ver com o ofício do profeta, e é quase que realmente uma antecipação da morte de Cristo já no seu nascimento. Eles entregam ouro, incenso e mirra, reconhecendo que Jesus é o rei, é o sacerdote e é o profeta. Esses são os três ofícios de Cristo. Na Bíblia inteira vai dizer que Jesus é isso mesmo. Jesus é o rei e por isso governa todas as coisas. Jesus é o nosso sumo sacerdote, por isso ele nos dá completo acesso a Deus. E Jesus é o grande profeta que denuncia as nossas mazelas todas. É isso que os magos vão dizer. Os magos, aqueles que são de outra religião, eles estão, através dos seus presentes, da sua adoração, reconhecendo quem de fato é Jesus. Enquanto Herodes, o rei de Israel, e os profetas, a religião e o Estado de Israel não reconhecem, são indiferentes e hostis a Deus. Aqueles que estão do lado de fora vêm e reconhecem de fato quem é Jesus. O que isso mostra para nós? Uma segunda lição e última, que os judeus estão fechados. Aqueles a quem se esperava acolhimento se fecham e não acolhem. Por isso o Natal não é uma festa para os hostis ou dos hostis e dos indiferentes, mas ela é uma festa dos dispostos. Então o Natal, ele não é uma mensagem para quem é indiferente à mensagem de Jesus, e nem aqueles que escarnecem da mensagem de Jesus, aqueles que zombam da mensagem de Jesus, aqueles que não querem saber da mensagem de Jesus. O Natal é para aqueles que estão disponíveis, dispostos a acolher essa mensagem, a visitar Jesus, a adorá-lo, a estar com Ele, a entregar dos seus próprios tesouros. É interessante que diz o texto que eles abriram dos próprios tesouros e deram os presentes. Nós estamos dispostos a abrir dos nossos próprios tesouros, como os magos. Nós estamos dispostos a viajar 1.500 quilômetros para encontrar esse Jesus, ou a gente até aceita Jesus, mas deixa eu ficar aqui sentado, ele vem até a mim e fica tudo certo. Mas qual é o esforço que nós fazemos? Qual é a riqueza que colocamos disponíveis diante dele? Muitas vezes nós somos esses que somos indiferentes e somos hostis à mensagem de Natal.
O Natal é para aqueles que estão dispostos. Pode dar o último versículo do nosso texto que nós lemos, diz assim que eles foram advertidos pelo sonho, e aí nesse sonho eles foram instruídos para não voltar para Herodes, porque lembra que Herodes falou assim, ó, volta aqui e me diz onde está esse menino. Eles falaram, o anjo, Deus falou com eles em sonho assim, ó, não volta lá para Herodes não, e volta por outro caminho. Então eles voltaram à sua terra, mas eles voltaram agora por outro caminho. Sabe o que isso me inspira a dizer? Que o encontro com Jesus muda a nossa rota de vida. A gente chega a Jesus por um caminho, mas quando a gente sai desse encontro, a gente volta transformado. Esses que eram outro, aqueles que eram diferentes, agora eles são convidados a estar com Jesus, e porque estão com Jesus mudam a sua rota, mudam a maneira de viver, mudam o caminho da sua própria vida. Eles mudam, porque o Natal muda. Aqueles que se encontram com Jesus voltam por outro caminho. E eu queria encerrar contando a história de Artaban. Não sei se você conhece essa história. Artaban é o quarto mago. Disse aqui que não são três, a gente não sabe o nome, não sabe o rei, não sabe se é rei ou não, mas existe uma lenda, uma história que quem inventou foi um cara chamado Henry Van Dyck. Esse cara, não precisa passar essa última agora. Esse cara é um literário e ele inventou essa história, imaginou um quarto mago, um quarto sábio. Existe um livro chamado O Quarto Sábio, existe um filme que foi lançado baseado nesse livro chamado O Quarto Sábio, e é a história desse cara chamado Artaban. Qual é a história? Deixa eu contar para vocês e assim a gente encerra. Ele soube, assim como Melquior, Gaspar e... qual era o nome do outro? Baltazar, Melquior e Gaspar e Artaban. Eram os quatro. Olharam as estrelas, descobriram lá que um rei ia nascer, estava na direção de Israel, vamos até Israel para descobrir quem que era. O que ele fez? Vendeu a sua casa, vendeu todos os seus bens e comprou então três joias para entregar para esse novo rei. Ele comprou uma safira, comprou um rubi e comprou uma pérola para entregar para esse rei. E aí ele marcou com os três lá, o Gaspar, o Melquior e o Baltazar, num determinado caminho, e ele saiu de madrugada então no seu melhor cavalo para chegar até onde ele estava. No caminho, quase chegando lá, faltando 3 horas para chegar onde eles marcaram lá o caminho para atravessar lá o deserto, ele viu, o cavalo parou, ele viu assim de noite um vulto na beira da estrada, resolveu descer e quando viu era um homem, um hebreu, que morava por ali nas terras da Pérsia, e aquele hebreu estava ali morto de fome, quase morrendo, desmaiado ali no meio do caminho, e ele falou, o que eu faço? Eu preciso, se eu parar aqui agora, eu perco a caravana, os meus amigos vão embora, e eu não vou encontrar o grande rei. E aí ele ficou naquela dúvida se ajudava a pessoa que estava precisando ou se ia encontrar o rei, resolveu ajudar. Parou, levou ele para um lugar seguro, ficou ali com ele alguns dias, atrasou a sua viagem, e aí quando o hebreu se recompôs, ele falou, quem é que é você? Ele falou, eu sou Artaban, estou indo a Israel para adorar o rei que nasceu. E aí esse hebreu, que conhecia as profecias, dizia, para adiantar o seu caminho aí, não vá para Jerusalém, porque a profecia dizia que era em Belém que ia nascer o rei, não é em Jerusalém. Então, o Artaban disse assim, tudo bem, então, desculpa não poder mais ficar com você aqui, mas eu estou indo então seguir na minha viagem, e ele seguiu até Belém. Então, chegando lá, na verdade, quando ele entrou lá no caminho, viu que os seus 3 amigos já não estavam mais lá, já tinham seguido viagem, já estavam alguns dias atrasados, ele viu que não dava para atravessar o deserto sozinho. Ele ia morrer porque não tinha ali os recursos, não tinha como atravessar. O que ele fez? Voltou para a Babilônia ali,
comprou os mantimentos, os recursos que precisava para atravessar o projeto e comprou o deserto. E como é que ele fez isso? Vendeu a sua primeira pérola, o rubi que ele vendeu, para comprar os mantimentos para atravessar o deserto. Então ele atravessou o deserto já agora só com 2 das joias que ele tinha, né? Então atravessou o deserto, chegou lá em Belém, procurou aonde que estão os seus 3 amigos. Como é que eu vou achar aqui? Viu uma porta aberta, uma casa muito simples, entrou, tinha uma mãe e uma criança lá chorando. E ele perguntou assim: você viu aí uns 3 amigos parecidos comigo e tal? Soube aí de uma criança que nasceu, especial? Sim, vieram aqui mesmo, passaram aqui, perguntaram aqui, 3 caras, ricos, estranhos, não é daqui não, parece ser lá do Oriente. E eles passaram aqui e foram visitar aqui o Zé e a Maria, que mora aqui do lado, e que nasceu Jesus. Tá lá, Mas na verdade é o seguinte, eles passaram muito rápido, eles chegaram, entraram lá, entregaram os presentes e foram embora. E logo depois, Zé e Maria também saíram em viagem. Achei até estranho, o menino está recém-nascido, eles foram se mudar lá para o Egito e foram embora. E a mulher falou isso para Abraão. E aí, na hora que ele estava já lamentando aquela história de que não encontrou de novo ali em Belém, eles já tinham ido embora para o Egito, ele ouviu os soldados chegando, soldados de Herodes, que vieram fazer o quê? Matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, ele estava dentro da casa com a mulher, com um nenenzinho, e aqueles barulhos, as mulheres gritando, os neném chorando, e aquela coisa toda da vizinhança, e ele se coloca então na porta da casa da mulher. Passa um soldado querendo entrar na porta, ele diz assim: opa, calma aí, não faz isso não. E ele suborna o guarda para deixar aquela criança em paz com uma segunda joia. Agora, primeiro ele deixou o rubi, agora a safira. Deu para o guarda a safira para salvar aquela criança que estava ali. Os soldados foram embora, não mataram, e aí ele partiu para o Egito. Ele queria achar Jesus de todo jeito e não achava mesmo. Foi para o Egito. No Egito ele achou um rabi, um sábio judeu. E esse sábio judeu deu um conselho para ele, fala assim: olha, se você quer encontrar o Messias, o rei de Israel, você não pode procurar entre os poderosos dos palácios, você tem que procurar entre aqueles que sofrem. Ele vai estar entre aqueles que sofrem. Então ele passou a sua vida inteira morando nos lugares mais pobres, cuidando das pessoas mais pobres. Ele fez isso durante 33 anos, procurando o Messias para entregar a pérola que faltava, porque as outras 2 já tinha dado. Quando ele gasta a sua vida inteira procurando esse Messias entre os pobres, ele chega então a Jerusalém, também nessa mesma perspectiva. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê uma confusão. Era a época da Páscoa, e todo mundo movimentando na Páscoa. Jerusalém fica lotado de gente correndo de um lado para o outro, e corria um burburinho que existia alguém especial sendo morto e crucificado. E ele pergunta: quem que é esse aí? É Jesus. É Jesus. E ele fala: agora chegou a minha hora. Jesus está morrendo, é esse que eu estou procurando a minha vida inteira. Eu tenho uma pérola, eu vou chegar lá e vou pagar a fiança desse cara, eu vou salvar ele da cruz, eu vou salvar o rei da cruz com o meu presente. É para isso que eu vim aqui, depois de 33 anos eu vou achar esse cara e vou salvar a vida dele. E aí, na hora que ele está indo para Jesus, vendo já Jesus lá no Gólgota, vem uma jovem e se joga na frente dele. Uma jovem que estava sendo arrastada pelos soldados como uma escrava. E a jovem diz para ele assim: por favor, me ajuda. O meu pai era um comerciante persa, lá da sua terra. Eu estou vendo que você, pela roupa aí, você não é daqui, você é lá da Pérsia. O meu pai era lá da Pérsia. E o meu pai era um comerciante, morreu e deixou muitas dívidas. E agora os soldados estão aqui me pegando como escravo para sanar as dívidas do meu pai. Por favor, me salva, me faz alguma coisa. E aí ele fica: não é possível. O que eu faço? Estou com a minha pérola aqui, que pode salvar a vida dessa mulher. E estou vendo Jesus lá. Vivi a minha vida inteira atrás desse homem. O que eu faço? E aí ele dá essa pérola para a mulher.
E na hora que ele dá essa pérola para a mulher, a terra fica escura, Jesus morre, há um terremoto. Lembra da narrativa da morte de Jesus? Há escuridão, há um terremoto. E então ele pensa assim: a minha vida acabou, não há mais sentido na minha vida, eu dediquei a minha vida inteira para procurar alguém que morreu, vendi tudo que eu tinha para comprar 3 presentes que já foi também, que sentido tem a minha vida? Mais nenhum. E então nesse momento, no terremoto, escorrega uma telha de uma casa, bate na cabeça dele, ele cai no chão, no colo dessa jovem que ele deu o seu último presente. E aí há um relato que eu quero ler para vocês aqui, um parágrafozinho desse momento da morte de Ártamo. O que aconteceu com isso? Olha só, os lábios de Ártamo moveram-se como em resposta, e ela, a mulher, a jovem, escutou o velho mago dizendo na própria língua: não, meu senhor, quando foi que eu te vi com fome e te dei de comer? Quando foi que eu te vi com sede e te dei de beber? Ou quando foi que eu te vi enfermo na prisão e fui te visitar? Por 33 anos eu te procurei, mas eu nunca vi a tua face, nem te servi, meu rei. Uma voz suave veio, mas dessa vez dos céus. A jovem também compreendeu as palavras. Dizia assim: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus irmãos, a mim o fizeste. Uma alegria radiante iluminou a face calma de Ártamo. Um suspiro longo e aliviado saiu de seus lábios. A viagem para ele havia terminado, quando o mago Ártamo percebeu que havia encontrado seu rei durante toda a sua vida. Na verdade, ele nunca viu a face de Jesus, mas ele, toda vez que abriu mão do seu projeto para abençoar alguém, para ajudar alguém, para entregar um presente a alguém, era como se para o próprio Jesus tivesse sendo feito. Ele nunca esteve na história, nem nas mitologias. Eram só 3. Ártamo sempre está chegando atrasado. Toda vez que Ártamo chega, os 3 já saíram. Mas Ártamo entendeu que ele encontrou o Messias, não só numa visita a uma casa, mas ele encontrou Jesus durante os 33 anos que ele procurou. Desde o momento que ele saiu e encontrou aquele hebreu no meio do caminho, ali ele já tinha encontrado o próprio Jesus. A abertura do Natal é isso. Certamente a gente não encontra o menino Jesus a não ser um bonequinho. Mas todas as vezes que nós nos abrimos, nos colocamos em disponibilidade a acolher o outro, a ajudar o outro, a estar junto com o outro, nós estamos dizendo sim para o Natal. Estamos dizendo sim, eu quero seguir essa estrela. Sim, eu quero estar abrindo o meu tesouro para entregar presentes a Jesus. Toda vez que servimos ao nosso próprio, é ao próprio Jesus que servimos. Essa é a mensagem do Natal. A história de Ártamo pode não ser uma história real, não uma história inventada, mas ela bem que poderia ser verdade. Ela bem que poderia ter acontecido. E acontecer ou não, ela inspira o meu coração e o seu coração. Que a gente não seja como Herodes, hostil à mensagem do Natal, que a gente não seja como aqueles sacerdotes indiferentes à mensagem do Natal, mas que a gente seja acolhedor, disponível, disposto a encontrar esse Jesus. Que a gente não se feche dizendo que Natal é nosso, dizendo que Jesus é nosso. Não. O mundo inteiro é de Jesus. O mundo inteiro é de Jesus. E Jesus fala na linguagem que quiser, a quem quiser. Cabe a nós acolher esse povo. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos ficar de pé? Jesus querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus surpreendente. O Senhor é um Deus que
sempre está agindo de uma forma inusitada diante de nós. A gente pensa que a gente te entendeu, a gente pensa que pode colocar o Senhor dentro de uma caixinha, dentro de uma doutrina, e o Senhor vai lá e muda tudo. E o Senhor nos surpreende, Ele sempre nos surpreende para melhor. Obrigado por essa mensagem do Natal tão surpreendente. Obrigado porque o Senhor aí no céu, o eterno, Criador de todas as coisas, aquele que estava no primeiro dia do nosso mundo, o Senhor se fez homem. E se fez homem no corpo de uma criança, nascendo num lugar pobre. Isso já é por si só tão surpreendente para nós. E obrigado por essa história dos magos, porque ainda há mais surpresas, porque o Senhor fala para além dos limites da nossa própria religião, para além dos limites do nosso entendimento, do nosso preconceito. O Senhor fala aonde o Senhor quiser. Trabalha o nosso coração para que a gente não seja hostil a essa mensagem, nem seja indiferente a isso, mas gere em nós um coração disponível ao Senhor. Que a gente consiga de fato abrir os nossos tesouros, o nosso tempo, nossos recursos, a nossa disposição, que a gente entregue isso ao Senhor através da vida dos nossos irmãos. Que a gente entenda de fato que toda vez que a gente ajuda alguém, é como se a gente estivesse ajudando ao Senhor mesmo. Nos ajuda, Senhor, a entender essa mensagem do Natal. Que seja assim, não só nessa manhã, nem só nessa semana, nem só nesse fim de ano, nesse Natal, mas que isso seja uma verdade na nossa vida, para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.